era descendente, né, de africanos escravizados. Ele nasceu em 1856, né? E então, 6 anos, então deve ter chegado aí 1870 e não, 1856, 1862. E aí foi lido, né, impor o nosso manifesto, né? E esse manifesto, a gente imprimiu cerca de 5.000 cópias, né? E esse manifesto que deu origem, né, ao movimento unificado contra a discriminação racial. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ele é filho de terras mineiras, precisamente da cidade de Vieiras, e criado na capital paulista desde os 9 anos de idade. Ele é pai de 3 filhos, ele é escritor, educador social e ativista das causas da educação, saúde, meio ambiente e governo aberto. Também especialista em migrações africanas pela UFABC e graduado em gastronomia pelo Centro Universitário Senac, coisa boa. Ele é cofundador do Movimento Negro Unificado, MNU São Paulo, o qual ele é representante no Fórum Municipal de Educação de São Paulo. Além disso, ele é co-organizador do livro Movimento Negro Unificado, A Resistência nas Ruas, publicado pelas editoras FPA e SESC, em 2020. No Minas Negras Gerais de hoje, eu recebo José Adão, o Colofé Adão. Colofé Orum. Tamo junto. Tamo junto, sempre. Sempre nos aquilombando. Aquilombar é importante, né, José? Correto. Uhum. Não importa o sotaque, não importa a parte do país onde você seja, né? O que você acha disso? Nem o país, nem a parte no mundo, na medida em que a diáspora africana, né, está em todos os continentes, né? E onde tem um negro, né, onde tem um descendente africano, tem um pequeno quilombo. Exatamente. Então quer dizer que você é nascido aqui nas Minas Gerais? Qual que é a história da sua família aqui? E o que é que vem na sua mente quando você se lembra da sua infância aqui em Terras Mineiras? Olha, da infância tenho pouca lembrança, né? Mas eu lembro do meu pai à beira de um açude, pescando. Eu lembro de um peixe enorme, né? E lembro de pés de manga, lembro da minha camisa manchada de amarelo, lembro de caminhar para ir para uma escola, né, de uma casa, tal, à beira do caminho. E então é isso da infância. Mas eu voltei aí, saí daí aos 9 anos com a família e voltei aos 21 anos, casamento de um primo aí em Vieiras, né? E aí fui na fazenda, onde eu fiquei até os 9 anos. Lá reencontrei o meu padrinho de batismo, que era o dono da fazenda, o doutor Io Moreira. E aí, há uns 4 anos, 5 anos atrás, eu voltei com a minha mãe, ela foi trocar os documentos, porque ela foi registrada há 5 anos, mais nova, né? E aí que eu dei mais uma olhadinha, né, em Vieiras, né? Uma cidadezinha pequenininha, né? Tem um chamado Jubileu de Vieiras, 7 14 de setembro, onde a população da cidade dobra, né? Tem cerca de 3.500, 4.000 habitantes, mas todo mundo que saiu de lá volta nesse dia. Então passa para ser 7.500, 8.000 pessoas, né? Durante uma semana, né? Aí tem aquela feira, aí tem reencontro, namoro, batizado, todo dia tem missa, né? Qual região de Minas é Vieiras? É perto de Vieiras onde? é perto de Miradouro, Murié. Murié é Moriaé. da Rio Tá, Bahia, tá. Caratinga, esse lado ali. Zona da Mata. Isso. Uhum.
Perfeito. Maravilha. Então, essa é a lembrança. E só finalizando a questão da origem, o... eu nasci aí em 1955, chamada Fazenda do Tanque, né? E a minha avó, chamada Mãe Titina, né, era argentina, e o meu avô, o vô Chico, né? Ele chegou aí aos 6 anos, né? E morreu perto dos 107 anos, né? Em Nossa, 1962. Né? Então, a minha família ela tem essa, essa origem, né? Em então Vieiras, a nessa sua fazenda. avó era argentina? É isso Não, não, mesmo? não. O nome dela, né? Argentina Ah, Amaral, né? ok. Ela tinha descendência cruzamento em branco indígena, né? Também. Uhum, perfeito. E o seu avô, então, ele viu, então, ainda uma parte da escravidão. O meu avô, segundo a família aí dos Moreira, fizeram um livro contando a história da família, né? E aí o livro foi feito somente 500 cópias, né, para a família e os amigos e tudo. E nesse livro tem 2 páginas, né, em que eles fazem homenagem ao meu avô e à minha avó. E aí relata que o meu avô era descendente, né, de africanos escravizados. Ele nasceu em 1856, né? E então, 6 anos, então deve ter chegado aí 1870 não, 1856, 1862, né, que chegou nessa fazenda, né? Uhum. E aí eles relatam os conselhos que ele dava para os filhos e tudo, como colher o mato para fazer barro e tudo, né, a lua, né, das coisas, né, conselhos que se dava assim para adolescente, né, nesse período para se virar, digamos, o homem, né, do lugar, né. Então eles tinham ele em muita, digamos, consideração. Que coisa boa. Uhum. É bom quando a gente sabe de onde vem, né? Quando a gente sabe das nossas raízes, não é mesmo? Tem as versões e narrativas, né, dessa família. O brasão da família, segundo o livro, né, é de 1309, lá em Portugal, né? É o brasão familiar, 1309. E aí eu fiquei pensando depois, né, 1309, onde estava, né, os meus antepassados, né? E hoje estamos aqui no Brasil, né, nessas relações conflituosas. É, é verdade. Existe um brasão, existe também uma história de diáspora africana, né? Uhum. Agora é o seguinte, vamos falar um pouco do MNU, porque em 1978 você foi cofundador do Movimento Negro Unificado de São Paulo, o MNU. E naquele ano o Brasil ainda vivia os dissabores de uma ditadura militar. Fazendo uma comparação, qual era o papel desse movimento naquela época e qual o objetivo do movimento, do mesmo movimento, no Brasil atual, tendo em vista esse momento politicamente turbulento que a gente está vivendo? Uhum. Olha, naquele período, assim, 78 era o governo, né, do João Batista Figueiredo, que sucedeu ao Geisel, né, Uhum. na questão do governo militar da ditadura, né. Sim. Em 78 também foi o início do pontificado, né, do Papa João Paulo II, né. Uhum. E, e aí, naquele período da ditadura, tal, houve no comecinho do ano uma discriminação com 4 jovens, né, do time de voleibol chamado Clube de Regatas Tietê, que ficava aqui em São Paulo, né, nas margens do Rio Tietê. E é um clube fundado lá em 1909, né, um clube de regatas, quer dizer, aquele de remo, né, no Rio.
Aí do lado tinha lá o clube, se não me engano, Espéria, tudo. Então era um clube assim da classe média, classe alta, branca, né? Fazer esporte, tudo. E com o passar do tempo, na convivência, tudo. Então, de 1909, né, para 1900, na década de 70, né, o clube expandiu e tinha lá um time de voleibol, um time de basquete e tal. E aí 4 jovens entraram na piscina. E aí eles foram retirados, né? O diretor do clube falou que Os jovens eles, negros. 4 jovens negros, né? Aí se eles ficassem ali sem sócio do clube, né, iam sair fora, né? E aí esse caso chegou até a gente, né, na pessoa do Hamilton Bernardes Cardoso. O Hamilton, ele era o editor da editoria Afro-Latino-América do jornal Versus, né? Esse jornal que está aqui aqui do fundo, né? Ele era o editor desse jornal. E o jornal Verso tinha 2 páginas que falavam sobre questão racial que nós que discutíamos. Esse jornal é o seguinte, a Milton era esse cara aqui. Tá. Né? Uhum. Ele não está mais aí hoje. O Hamilton faleceu em 1999, né? Tá. O Hamilton, né, soube desse caso e tal, trouxe para a gente, né? Ele discutiu, ele levou também para o SECAM, que é o Centro de Cultura Arte Negra, né? E debateu lá e tal. Esse caso ficou revirando entre nós. Aí, em maio, a gente chegou notícia, né, de que um jovem negro foi torturado, né, e morto numa delegacia de polícia aqui na Zona Leste, né, 44º Distrito, né? Era o Robson Silveira da Luz. E o Robson era primo do Rafael Pinto, e o Rafael Pinto era do grupo Decisão, né, que atuava no Centro de Cultura de Arte Negra, né, onde o Hamilton também participava, e também era de um grupo, esse grupo também atuava ali pela Universidade de São Paulo, na USP, né? E a gente juntamos 2 casos, né, e resolvemos fazer alguma coisa, né? Então, primeiro a gente chamou uma reunião, né, entre os grupos daquele começo, grupo mais cultural e também nosso político, né? E no dia 18 de junho de 1978 foi feita uma reunião ampliada no SECAM, Centro de Cultura e Arte Negra. E aí nessa reunião compareceram o Sr. Sebastião, da Associação Cultural Beneficente, né? A Associação Brasileira Beneficente, a Barrinhos, né? Que era fez um filme chamado Sanahud sobre a questão palestina. O Adalberto Camargo enviou o filho, né, para representá-lo. O Adalberto Camargo era deputado federal, né, da Arena. O Antônio Leite, na Associação Brasil Jovem, que era de empresários negros. O Eduardo Oliveira, né, que foi o primeiro vereador negro de São Paulo, era professor e poeta, né, representando a União Brasileira dos Escritores. O Núcleo Negro Socialista, que eu fazia parte, né, eu, Hamilton, o Toninho Crespo e outros. O grupo Afro-Latino-América, né, e o grupo Decisão, né, que atuava no SECAM. Então, nesse dia, nós debatemos, né, e resolvemos fazer um manifesto, né, e divulgar ele num ato de protesto. Né? E nós marcamos esse ato de protesto para o dia 7 de julho de 1978. Aí a gente fez umas filipetas para convocar a população, distribuímos ali pela cidade, ali, Rua Direita, ali no Teatro Municipal, Praça Ramos, né? Pelos bailes black que tinha naquele período. E aí, no dia do ato, eu, o Wilson Prudente, o Celso, né, a gente ficou aqui na CBB, que é a Ação Cultural Beneficente Brasileira, que é em frente aqui, onde é hoje o Mackenzie, né? E aí a gente fez as faixas. E aí, assim como a gente desceu com essas faixas, pela Rua da Consolação,
E quando chegou ali na Avenida São Luís, na Biblioteca Mário de Andrade, já tinha cerca de umas 200 para 300 pessoas. Quando nós chegamos na Praça Ramos, né, o combinado é quando chegasse já começaria o ato, né? Aí quem estava ali perto da Galeria Nova Barão, Rua Direita, se juntou tudo. Aí, de repente, aí tinha 2.000 pessoas. Porque era 300, virou 2.000. Mas a gente marcou o ato para as 18 horas, 18h30, na escadaria do Teatro Municipal. Então, foi enviado, né, o Antônio Leite, o professor Eduardo Oliveira, eles foram até a Secretaria de Segurança, conversou lá com o Erasmo Dias e tal, comunicou que haveria o ato, né? E então a polícia tinha ciência do que seria o ato, né? Mas o pessoal da polícia não esperava, né, que houvesse o ato com aquele tipo de faixas, né? E quando começou o ato, já não tinha como mais reprimir, né? E aí desceu com as faixas, né? Contra a violência policial, contra a discriminação racial, pela igualdade racial, pela democracia racial, né? Eram essas 4 faixas, né? E tinha outros cartazes, né, menores, né, com outras questões. No ato público, aí veio do Rio de Janeiro, né? O Abdias Nascimento, a Elisa Lar, que é a esposa dele, Olha. Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez era fundadora do Instituto de Pesquisa de Cultura, Instituto de Pesquisa e Cultura Negra, né? Uhum. E ela veio representando a Escola de Quilombo do Candeia. O Candeia vinha, mas não pôde vir, pediu para a Lélia Gonzalez representá-lo nesse ato público. O pessoal, tem pessoas, contatos, que estavam presos no Pavilhão 9, aqui no Carandiru, tinha um grupo chamado Netos de Zumbi. Eles enviaram também uma carta se solidarizando, né, porque uma pessoa foi torturada e morta na delegacia de polícia, e lá tinha vários outros casos semelhantes a isso, né? Uhum. Então eles enviaram uma carta, né, em solidariedade. A Neuza Maria Pereira, né, foi, se não me engano, a única mulher que falou, e a Neuza falou em cima da questão da opressão da mulher negra, né, enquanto gênero, raça e sexo, que era um artigo que ela tinha escrito no jornal Versus, né, e esse artigo que motivou a criação da editoria Latinoamérica. E aí teve uma cobertura, né, nacional e internacional, porque a Mirna Grisne, que era jornalista da Folha, né, também colaborava com o jornal Verso, onde tinha a editoria Latinoamérica, e ela articulou a cobertura a nível nacional e internacional. Então, saiu na Folha de São Paulo, saiu em outros jornais, né, no estrangeiro. No Rio de Janeiro, óbvio, pela fala do Abdias, né, e foi capa, né, aqui do jornal Versus, né, da edição 23, né? Aqui, então aparece aqui o Milton Barbosa com o megafone, né, falando, né? Uhum. E o Milton Barbosa do SECAM foi a pessoa indicada, né, para fazer, digamos, ele denominou aquele período de presidência do ato, né? Então ele que coordenou o ato, né, para que tivesse uma unidade. E também ao mesmo tempo a gente fez um combinado de nos dar mão e não reagir a qualquer provocação. E aí, agentes infiltrados, né, da polícia falavam: aqui só tem vagabunda, aqui só tem prostituta, gritava tal, mas a gente tinha orientação de não responder a nenhuma provocação. E aí foi lido, né, em coro o nosso manifesto, né, e esse manifesto, a gente imprimiu cerca de 5.000 cópias, né? E esse manifesto que deu origem, né, ao movimento unificado contra a discriminação racial. Esse unificado não é unificado dos negros. Esse unificado simbolizava, né, a união das forças democráticas,
contra a discriminação racial e contra o racismo, né? Então, é por isso que tinha setores de professores, sindicatos, né, os partidos políticos daquele período, gente à direita e gente à esquerda, né? Então, esse unificado é nesse sentido, da união da sociedade, das forças democráticas, né? Sim. E não simplesmente do movimento negro. Perfeito. Do que acontecia naquela época para o que acontece atualmente, como você faz um paralelo? Então, eu citei o João Batista Figueiredo, que era o presidente daquele período, Uhum. e o Papa João Paulo II. Na questão do João Batista, por exemplo, o ministro da Justiça, que era Armando Falcão, ele mandou arquivar o processo que foi aberto contra o Clube Regata Tietê sobre a ligação de discriminação racial pela Lei Afonso Arinos, e essa lei assim, nunca foi condenado pela Lei Afonso Arinos, né? Porque no clube tinha um sócio que era negro, né? Então eu falava, se tem um sócio que é negro, o Então, clube não é juntou. racista. Se o clube não é racista, então tem que arquivar esse processo. E o processo foi arquivado, Entendi. né? E aí, anos mais tarde, a gente fez o enterro simbólico, né? Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, da Lei Afonso Arinos, que é uma lei que não servia para nada. Uhum. E a partir daí que se criou mais tarde, né, pela Lei CAO, né, a tipificação do racismo, né, como crime, né, Sim. desde a Constituição de 1988. A questão do Papa João Paulo II é importante citar, porque ele, em 1992, né, na celebração dos 500 anos de Cristóvão Colombo, né, sobre a América, né, ele pediu desculpas, né, pelos crimes que a igreja fez perante, né, os negros e os indígenas, né, aqui na América, em 1992. Depois ele repetiu isso no jubileu da Igreja Católica Apostólica Romana, né, em 2000, né, pedindo perdão pelos crimes que a Igreja Católica fez para os povos africanos no período da escravidão. Então, quando a Igreja Católica Apostólica Romana pediu perdão no ano 2000, é uma mudança, né, de paradigma, né? Aí depois vem 2001 com Durban, né, onde tem a Conferência de Durban, né, o racismo, ele é tipificado como crime de lesa à humanidade, né, e a ser reparado, né, pelos povos europeus no caso, né? Uhum. E aí tem várias questões, resoluções de Durban que o Brasil subscreveu. Então essa questão está ainda em curso, né? O Estado brasileiro, né, tem que reparar para os afrodescendentes, né, todo esse período histórico, né? Uhum. Há que se pautar que o presidente Luiz Inácio da Silva, né, quando estava em exercício em 2004, ele foi em solo africano, né, e lá pediu perdão, né, em nome do Estado brasileiro, né? E aí quando se tem mais tarde, né, a lei de cotas, né, várias políticas afirmativas, né, pautando, né, a população negra, por exemplo, a lei 10.639, né, que está no Plano Nacional de Educação, Plano Estadual e Plano Municipal de Educação aqui em São Paulo. Só no arquivo também, né? Porque Né? na prática... Então, mas assim, nós temos problema assim chamada lei para inglês ver, né? Então, um hábito lusitano, né, de fingir que faz e continuar do mesmo modo, né? Exato. Então, essa é uma cultura, né? Uma cultura da enganação, da mentira, né? Então, mas nós, enquanto população negra e população brasileira, nós fizemos o que é certo ser feito, né? Peticionamos, né, o poder público, fomos ao parlamento, fizemos as leis, debateram, as leis foram aprovadas, né? E agora tem que ser cumpridas, né? Então, lei de cotas, a lei 10.639, a 11.645 fala dos povos originários, da cultura indígena, né? A questão da política
nacional de saúde integral da população negra, né? Então, são várias demandas, né, que tá na legislação e tem que ser cumprida. Uma das coisas que nós colocamos, eu participei como representante do Movimento Negro Unificado dos debates, né, do Fórum Nacional de Educação aqui em São Paulo, da etapa municipal, e cheguei até a etapa nacional. Sim. E nós pautamos lá em 2010, né, que houvesse 10% do PIB a ser investido em educação, né, na implantação do Plano Nacional de Educação, articulado com planos estaduais e municipais. Porque a educação de qualidade faz com que a renda familiar multiplique de 1 salário mínimo para 3 salários mínimos, né? Então, de 1 para 3. E, nesse sentido, uma educação de qualidade e as cotas raciais nas universidades, no serviço público, né, faz com que esse processo de formação de educação de qualidade vai qualificar mulheres negras, né, e homens negros, jovens negros, né, para um exercício da sua profissão com uma qualidade de uma formação muito boa. E hoje, 2022, quando os países europeus aceitam que o Brasil entre no processo de ser membro da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Europeu, a OCDE, a mesma OCDE afirma que, se o Brasil investir em educação de qualidade, o nosso PIB, o nosso Produto Interno Bruto, pode ser multiplicado de 4 a 7 vezes. Se nós tivéssemos uma mentalidade simplesmente capitalista, né, os empresários brasileiros, né, investiriam em educação pública de qualidade só para eles ficarem ainda mais ricos. Uhum. Mas nós não temos no Brasil uma mentalidade, entre aspas, capitalista. Nós temos uma mentalidade colonialista, escravagista, extrativista. Sim. E é por isso que, ao invés de investir em educação, os nossos, entre aspas, né, dirigentes, né, gestores públicos, preferem se alinharem, né, ao poder estrangeiros, né, e simplesmente vender nossa riqueza primária, porque não tem interesse em desenvolver completamente e integralmente, né, o povo brasileiro, pela educação, pela saúde, né, pela cultura, pela arte, né, pelo meio ambiente, porque é uma mentalidade totalmente ainda colonialista e escravagista, né? Então, por isso que quando a professora Nilma Lino Gomes, a professora aí da Universidade Federal de Minas Gerais, quando ela colocou o conceito de que o movimento negro é um movimento educador. Nós estamos educando e reeducando, né, a sociedade brasileira, né, no sentido de ser mais humana, de ser mais sustentável, de ser menos brutal. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calam.